Safras de Histórias, e vamos falar hoje sobre o lançamento do relatório ISD, ou ESG, né, que traz as iniciativas da cooperativa ligadas à sustentabilidade no âmbito ambiental, social e econômico. Gostaria que você se apresentasse, fala por gentileza, e explicasse um pouquinho para a gente o significado desse termo. Olá, Ana. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje nesse podcast com você e falar de um tema tão importante, né? Que foi o lançamento do nosso segundo relatório ISG, que já demonstra aí a nossa maturidade nesse intervalo entre o primeiro e o segundo relatório. Bom, eu gosto sempre de explicar em relação à sustentabilidade e o ISG. Então, vou começar pela sustentabilidade, que é o seguinte. A sustentabilidade é um termo que surgiu na década de 1970 e 1980 com a preocupação, né? Ela veio com a preocupação com questões ambientais e sociais. E a sustentabilidade, existe um tripé, o Triple Bottom Line. Esse tripé, ele é composto, como bem dito por você, pelo viés ambiental, né? A preocupação, a respeitabilidade pelo meio ambiente, o pilar social, esse respeito pelas pessoas, pela comunidade, e com o pilar econômico, né? Então, os empreendimentos, o negócio, ele tem que ser economicamente viável também, e com essa respeitabilidade com as pessoas e o meio ambiente. E a sustentabilidade, ela busca trabalhar essa longevidade do negócio, dos empreendimentos. Você trabalhar de forma a suprir as suas necessidades, né? Mas sem comprometer as necessidades das próximas gerações. Então, tem essa visão com as próximas gerações. Então, essa longevidade. O que eu estou fazendo hoje vai gerar um impacto para as próximas gerações? Então, a sustentabilidade, ela não deixou de existir. Esse é o objetivo, o foco dela. E o ISD, ele surgiu no mercado financeiro, quando o então secretário da ONU, o Kofi Annan, ele fez uma provocação. No ano de 2004, ele provocou 50 CEOs de instituições financeiras em relação a ter uma relação de medir os fatores ambientais, sociais e de governança das organizações, dos empreendimentos, para ter essa ligação com o mercado, com acesso a mercados de capitais. O que isso significa, né? Poxa, se a gente está aqui no mercado financeiro, vamos medir o impacto, então, dos empreendimentos? Qual que é o impacto da organização em relação a esses três pilares? E quando uma empresa demonstra o cumprimento desses critérios do ISG, porque existe os critérios, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que nos dá as diretrizes para a gente trabalhar o ISG dentro da nossa organização. E uma empresa que cumpre, que segue, que demonstra essa transparência com o mercado, ela demonstra também mais credibilidade, mais rentabilidade, uma empresa que está sólida, e isso tudo leva para o mercado financeiro mais credibilidade, mais confiança. Então, existe essa diferença, né, essa diferença em relação aos objetivos da sustentabilidade e do ISD. E a Expocacer, né, quando surgiu essa exigência e a gente foi aprofundar mais em relação a tudo isso, nós observamos que não mudaria a nossa rotina. Porque o ISG para a Expocacer, todas essas diretrizes, o objetivo da sustentabilidade do ISD, ele está no nosso sangue. Se você vê o nosso propósito, se você observar a nossa rotina de trabalho, os nossos processos muito bem desenhados, né, a nossa preocupação com esses três pilares, a gente consegue demonstrar que é um jeito de ser para a Expocacer. Então, se você conversar com qualquer funcionário hoje, qualquer colaborador dentro da Expocacer e perguntar, poxa, quem é que é responsável pelo ISG? Todo mundo vai falar, todos nós. Não existe um departamento ESG, não existe um departamento ESG, não. Existe focal points para trabalhar junto com suas equipes de forma que envolva toda a cooperativa. Tá? Então, assim, de uma forma bem breve para iniciar o podcast, eu gosto de explicar a diferença de sustentabilidade e ESG dessa forma. Perfeito. São as ações de hoje para um futuro melhor, não é isso? Justo. Essa empatia, preocupação com as próximas gerações. Isso. E o ISG ligado ao mercado de capitais. Como que a empresa vai demonstrar a sua sustentabilidade? Então, existem métricas, padrões do ISG para você conseguir demonstrar isso de forma muito clara e objetiva para o mercado. Fala, e qual a importância do ISD, né, da sustentabilidade para as organizações, especialmente para uma cooperativa, né, de café?
Como é que você avalia essa importância? Olha, eu vejo que é o objetivo, é o propósito de tudo, né? Toda organização, nós, a gente tem que ter um propósito para existir, a nossa razão de existir. E se você não tem sustentabilidade, ou seja, essa harmonia nos 3 pilares, nesses 3 pilares do ESG, o seu negócio não vai ter um futuro de sucesso. Você tem que estar bem equilibrado com essa harmonia. Você precisa ter um negócio economicamente viável, então para isso você precisa ter uma governança muito bem estruturada, e eu falo com muito orgulho da governança da cooperativa, já foi comentado aqui em outros podcasts, convido a todos para assistirem, mas assim, falando de forma bem resumida, a cooperativa ela conta com um conselho de administração ativo, temos um conselho fiscal, comitês de cada pilar que nós organizamos, e além da diretoria, diretorias de áreas, gerências. Então, a governança da cooperativa ela é muito bem estruturada, de uma forma que o que vem de cima chega de forma muito clara para quem está na operação, na rotina do dia a dia, porque tem toda essa organização da governança. Então, é muito importante. Se você tem uma governança, você tem o pilar econômico muito bem estruturado, sólido. Você precisa. Seu negócio tem que ser economicamente viável, senão ele vai deixar de existir. Mas você não pode ter um negócio pensando só no fator econômico, sem se preocupar com as pessoas e o meio ambiente. Nós precisamos do meio ambiente, nós precisamos das pessoas para ter longevidade do nosso negócio. E precisamos pensar nas próximas gerações. Então, é de extrema importância. Todos os empreendimentos, até na nossa vida pessoal, a gente tem que trabalhar muito bem esses 3 pilares para ter longevidade, para ter sucesso. Poxa, o que adianta a gente ter um negócio economicamente viável, mas eu não estou cuidando do meio ambiente? Vai ser sustentável daqui a um tempo? Não, porque eu preciso do meio ambiente, eu preciso das pessoas. Então, eu acho muito interessante, porque a sustentabilidade, e eu vejo muito isso nos propósitos das certificações que trabalham a sustentabilidade de forma muito incisiva, essa busca, esse propósito de ter essa harmonia entre pessoas, meio ambiente e o fator econômico. Trazendo isso um pouco para o relatório, né, que foi lançado agora, o relatório ESG da cooperativa. Muitas iniciativas, atividades foram desenvolvidas dentro desse tema. Quais são essas atividades que você poderia trazer aqui? O que o público vai conferir no relatório, vai poder conferir no relatório? Ana, como eu disse no início, é o segundo relatório que nós publicamos, né? A gente fez a primeira publicação e agora esse segundo referente às atividades de 2023. E eu pude observar como nós estamos amadurecendo, porque o primeiro relatório, e esse também, né, o foco sempre é você medir o seu impacto. Então a gente fez esse levantamento, nós medimos o nosso impacto e desde então, desde o primeiro relatório, nós começamos a trabalhar para mitigar esse impacto, tá? E o impacto positivo a gente potencializou ele ainda mais, fomentou ainda mais. Então, esse intervalo do primeiro relatório para o segundo relatório, nós tivemos várias conquistas, vários projetos assim de sucesso, buscando sempre reduzir as emissões de gases de efeito estufa, buscando regenerar o solo cada vez mais, incentivar, fomentar nossos cooperados nessa busca por cafés mais sustentáveis, mais climaticamente inteligentes. Então, nós vimos essa maturidade. Falando aqui um pouco em projetos específicos, nós temos um projeto que se chama Educampo, que é uma plataforma do Sebrae em parceria com a Expocacer, onde a Expocacer conta com 8 especialistas, né, agrônomos. E o Educampo, ele trabalha dentro das propriedades buscando assistência técnica e gerencial. Então, daí você já está trabalhando dentro da propriedade 2 pilares super importantes da sustentabilidade. O técnico do Educampo vai para a fazenda buscando com que o produtor tenha produtividade alta, mas com custo baixo. Esse é o foco. E sempre focado nas demandas do mercado. Ou seja, o consumidor final está cada vez mais exigente, né? E essa busca por cafés, produtos mais sustentáveis, rastreáveis, qual que é a origem, qual o impacto o produtor gerou para produzir esse café, os técnicos estão alinhados com isso, os técnicos do Educampo. Nós temos reuniões frequentes para alinhar com eles como que está a expectativa do mercado, para que eles levem isso ao campo. Então, eles são os extensionistas das práticas regenerativas, sustentáveis dentro das propriedades. Então, nós temos essa ponte que é super importante nas propriedades de café e o produtor consegue trabalhar na rotina sempre alinhado às práticas mais sustentáveis. E eu gosto sempre de falar, e eu tenho muito orgulho disso, que o produtor do cerrado, ele trata a lavoura dele como um laboratório a céu aberto. Ali ele testa, busca variedade mais resistente, mais tecnologia,
ele quer um café mais sustentável. E até, adiantando um pouco aqui, a Expocacer trouxe, né, um projeto focado mais no pilar social, que é a liderança de pessoas dentro das propriedades de café. Nós sabemos que a mão de obra, ela está escassa, e os produtores têm essa dificuldade no campo. Então, esse projeto ele vai dar uma assessoria de longo prazo, workshops, diagnósticos de maturidade. Ali o produtor vai entender qual a maturidade da fazenda dele, da equipe dele, e vai trabalhar para incentivar as lideranças e a equipe dele. Inclusive, temos um evento já marcado, né? Sim, o primeiro encontro para esse diagnóstico, ele será no dia 27 de agosto, onde o produtor terá a oportunidade de conhecer o projeto e fazer um diagnóstico de maturidade da sua fazenda individual. E ali ele vai entender, nossa, estou nesse nível de maturidade, o que eu tenho que fazer? Ele vai continuar nessa caminhada dos workshops e depois com assessoria. Isso tudo, Ana, eu estou dizendo porque é a maturidade que a gente foi criando com esses indicadores dos relatórios ESG, que a gente entendeu de acordo com as ODS que nós temos que cumprir, e a gente tem uma diretriz. Só para eu entender, Farla, quando você fala em maturidade, para quem está assistindo também, maturidade na sustentabilidade, o que isso quer dizer na prática? Imagine só, eu fiz o meu primeiro relatório ESG e eu medi o meu impacto. E ali eu consegui identificar quais eram os objetivos sustentáveis que eu deveria cumprir, quais eram essas ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque não são todos, né? Às vezes não são todas as ODS, que hoje tem um total de 17, que são aplicáveis para a nossa realidade. Okay. Então, consegui identificar, fazer esse diagnóstico. A gente também trabalhou com a matriz de materialidade. E agora, e depois disso, eu tive uma diretriz. Quais eram as ODS que eu precisaria atender? E aí a gente entendeu com indicadores os pontos de melhoria e os nossos pontos fortes, as nossas fortalezas e pontos fracos. Então é mais fácil de trabalhar. Porque quando você fala, eu tenho que cumprir com os 3 pilares da sustentabilidade, é muito amplo. Eu tenho que cumprir com os critérios ESG. É muito amplo, é muito amplo. Então a gente tem que ir por um caminho de ter algo mais claro para que toda a cooperativa consiga trabalhar de forma eficiente na sua rotina de trabalho. Então, nós fizemos esse levantamento das ODS, nós tínhamos a nossa matriz de materialidade desde o primeiro relatório, e aí a gente começou a trabalhar, principalmente nos pontos mais fracos. No pilar social, nós iniciamos também uma campanha que... o projeto ele tem início, meio e fim. Então, eu gosto de falar que é uma campanha, que é uma sensibilização que a gente leva para o nosso produtor e todos os stakeholders da cadeia informações sobre a legislação trabalhista. Então, nós contamos com o apoio de especialistas na temática. Por exemplo, o Dr. Fernando Bernardes é um especialista em legislação trabalhista, o nosso advogado, e a gente conta com palestras dele. Nessas palestras, ele leva para o produtor, para o contador, para o representante do sindicato de trabalhadores, para os compradores de café, advogados, todos os envolvidos na cadeia. Porque não é só o produtor que tem essa responsabilidade. A gente tem que sensibilizar e ter o mesmo objetivo, essa mesma forma didática de trabalhar com o produtor, com todos os stakeholders. Então, nós começamos a fazer nessa jornada de encontros com todos os stakeholders para levar informações sobre boas práticas trabalhistas, né? Que a base dela é o quê? Cumprimento da legislação trabalhista. Então, no pilar social, a gente identificou essa necessidade, né? A gente sabe que existem... A questão social ela é muito exigida pelo mercado, então a gente sentiu essa necessidade de levar para o produtor e também para todos os stakeholders informações relevantes de forma clara do que pode, o que não pode, o que é arriscado, e aí o produtor ele tem absorvido isso de forma muito positiva. Tem coisas que às vezes o produtor não cumpre a legislação porque talvez ele não sabe. Pode ser, é muito complexa. É muito complexa. Sim. Se perguntar para mim se eu sei tudo da legislação trabalhista, é muito complexo, Sim. né? Então, a gente conta com essa pessoa, esse advogado que é especialista, o nosso diretor, presidente executivo, que também, né, atua na área, que consegue levar essas informações de forma clara. E, assim, tem sido um sucesso esses encontros, um sucesso. E ali a gente também traz a nossa cartilha de boas práticas trabalhistas, que tem gerado um impacto muito positivo. Por meio da cartilha, o produtor consegue ter de forma didática e objetiva. O que ele tem que fazer? Então a gente leva essa cartilha está no formato impresso e digital,
Se o produtor tem dúvida, na contratação, como que eu faço contratação de prestador de serviço? Ali ele tem informação. Como que eu faço a contratação de um funcionário que eu vou ficar com ele só 2 dias? Ali ele tem informação. Quais EPIs ele precisa? Preciso ter um programa de saúde e segurança? Ali ele tem informação de forma clara. A gente tem um sumário, o produtor vai naquela página e tira a dúvida. E se ele ficar com mais dúvidas, ele busca a área de sustentabilidade, que esclarece, que vai a campo, que dá assistência. Então, no viés social, além que eu falo assim, foi um dos principais projetos que a gente iniciou depois de ter medido o impacto, tiveram vários outros. O Expocacer Teams, que visa trabalhar com a sucessão familiar, ele tem sido um sucesso, cada vez ganhando mais robustez. O Elas no Café, nem se fale, a robustez que o projeto tem tomado. Mas assim, que me chamou muita atenção foi essa questão da legislação trabalhista, que a gente tem trabalhado de forma muito assertiva com todos os stakeholders, com os produtores. Então tem gerado um impacto muito positivo. Eu já vejo que os produtores eles têm se preocupado mais ainda. Farla, eu vi que você falou isso, ou que o Fernando falou, como que eu faço isso na prática? E a gente vai, assessora. Então é uma forma da gente garantir esses cafés sustentáveis no mercado. Quando eu falo do pilar ambiental, né, medindo aí essa maturidade, nesse intervalo nós fizemos muita coisa positiva, né, com muita responsabilidade. A Expocacer, ela foi a primeira cooperativa de café do mundo a conseguir o selo Regenagre. Então isso para nós significa não só um selo, mas a responsabilidade que nós temos com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, né, a nossa preocupação em garantir as boas práticas, a rastreabilidade desse café depois que ele entra no nosso armazém. Então a gente consegue garantir desses produtores que estão certificados também a cadeia de suprimentos sustentável. Então a minha cadeia de suprimentos dos produtores com esse selo de certificação, ela é sustentável. Eu tenho baseline de carbono, eu consigo medir o meu impacto. Eu estou trabalhando com práticas para reduzir ainda mais a emissão de gases de efeito estufa. Também outro ponto super positivo ainda no regenerativo é que a gente já tem 13 mil hectares certificados. Até o final do ano a projeção é aumentar muito mais. A gente já está com mais um grupo grande sendo trabalhado. Os produtores eles têm se demonstrado muito entusiasmados, e é muito bom porque os produtores aqui do Cerrado eles são inquietos pelo progresso, e isso incentiva ainda mais toda a cadeia. Então, se me perguntar, talvez você vai me perguntar isso, qual que foi a dificuldade no regenerativo? Os desafios, Nenhuma. Quando falou com o produtor tudo animado, claro. Vai ter auditoria, tem todo aquele receio, porque existem algumas certificações que, durante um tempo, deu-se entender que estavam sendo um pouco punitivas pelas não conformidades, por essas questões, mas o produtor ele foi criando essa maturidade, as certificadoras também, de entender que não conformidade, um processo de certificação, é um ponto de melhoria. Ela sempre vai existir, mas para você melhorar, você precisa ter um olhar de fora de pontos que você deve melhorar na sua organização, na sua fazenda. Então, deixou de ser uma fiscalização, que durante um tempo tinha esse sentimento por parte do produtor, e a certificação Regenagre, ela é muito inclusiva. Ela reconhece o que o produtor já faz. Se o produtor não atinge um mínimo de práticas regenerativas, ele precisa ficar em stand-by. Então, não existe uma punição, mas ele precisa adotar as práticas. E a Expocacer vem com esse incentivo, né, de várias formas que nós vamos falar aqui hoje. E aí o produtor depois consegue fazer essa certificação. E o mercado tem visto isso com bons olhos. Então, a Expocacer, se perguntar, impactou em algo na questão econômica? No comercial? Com certeza. A Expocacer, ela é reconhecida por ter cafés sustentáveis, por ter cafés rastreáveis, por ter cafés de produtores que geraram um impacto positivo no meio ambiente, com as pessoas, em toda a comunidade. Os primeiros selos de regenerativos, né, para cafeicultores do mundo saíram de cooperados da Expocacer, inclusive, né? Sim, o primeiro grupo de certificação Regenagre foi da região do Cerrado Mineiro. O primeiro cafeicultor com selo Regenagre é o nosso atual presidente, o Fernando Belloni. Então ele inspirou toda a região, outras regiões também. Recentemente eu estive em 2 regiões e eles pediram pra gente explicar mais sobre o nosso processo. E daí então a gente vê que o ISG da Expocacer é o nosso jeito de ser, porque
esse é o objetivo, é a gente levar essas práticas sustentáveis, essa forma de trabalhar que é a forma correta para outras regiões e gerar um impacto positivo em todo o mundo e não só em uma região. Em alguns aspectos a região do Cerrado Mineiro ela está na vanguarda. Ela está na vanguarda e ela inspira outras regiões, ela incentiva outras regiões, ela anda junto com outras regiões. Então é uma união, né? Eu vejo assim que todo o elo da cadeia do café é muito unido. É muito unido, é muito bonito de ver. É todo mundo incentivando, inspirando, trocando informações. E eu acho isso muito legal, porque esse é o objetivo do ESG. A gente tem que, da sustentabilidade, a gente tem que pensar nas próximas gerações. E não tem como eu pensar, trabalhar mudanças climáticas de forma regional, né? Não tem como ser só numa região. A gente tem que gerar um impacto numa região maior. Então, eu vejo que a Expocaster tem trabalhado isso de forma muito assertiva. Bacana. O relatório, a construção do relatório dessa vez foi feito por meio de uma empresa, a TOTVS Consulting, né? Uhum. Por que vocês optaram por essa empresa? Como é que foi feita, como é que foi desenvolvida a metodologia, né, na elaboração desse relatório? Olha, a TOTVS Consulting, ela conta com uma gerência, que é a Roseli, até menciono o nome, porque é a nossa mentora do ISG, e eles têm essa expertise na metodologia do relatório ISG. Então, nosso relatório ele é todo baseado no GRI, que é uma metodologia que garante os indicadores, os dados de forma precisa e transparente. Então, todos os dados que foram levantados e auditados, tá? De toda a cooperativa, como eu disse, não é um setor, mas é toda a cooperativa. Então, como foram feitos nossos processos, o fluxograma, quantas sacas de café vendemos, recebemos. Então, assim, envolve toda a cooperativa. Esses dados foram auditados pela TOTVS Consult. Então, a gente tinha, né, esses focal points. Então, foi muito interessante porque todo esse processo do segundo relatório que se iniciou o ano passado, tá? E a gente finalizou agora em julho. Ele contou com um comitê interno, comitê que é um grupo de trabalho, que tem os focal points de toda a cooperativa. Cada um ficou responsável pela sua área. E a TOTVS, ela auditou tudo isso, ela conferiu, validou e conseguiu elaborar o relatório com essa metodologia GRI. E daí, então, a gente consegue entregar para o mercado um relatório auditável, um relatório com dados precisos, claros, de forma que qualquer consumidor, qualquer stakeholder consegue identificar ali e entender o que a gente quer passar. São dados transparentes, dados precisos. E além da elaboração do relatório, agora nós estamos na fase de implantação da nossa plataforma ESG. O que significa isso? Não precisaremos ter esse momento de levantamento de dados. Nossos dados estarão disponíveis em tempo real por meio dessa plataforma. Então, eu vou conseguir tomar, de repente, alguma atitude, alguma ação durante o ano. Porque o que acontece? Você faz relatório, mede seu impacto, depois você faz outro relatório e consegue comparar esses indicadores. Eu vou conseguir acompanhar isso durante o ano. Então ainda vai ter um outro relatório paralelo a isso? Na plataforma eu vou ter os dados em tempo real. Sim. Porque os dados da cooperativa eles serão todos imputados nessa plataforma. Gerado por essa plataforma. Isso, eu fiz o meu relatório, medi o meu impacto, ali é a realidade do exercício 23. O 24, ele já vai estar com os dados todos nessa plataforma e eu quero olhar agora como que está a minha emissão de gases de efeito estufa e o que eu consegui reduzir de gases de efeito estufa. Entendi. Eu vou ter essa informação na plataforma. Eu já quero ver agora como que está a questão da energia solar. Tudo vai estar assim disponível para toda a cooperativa, porque hoje a gente identificou que cada pessoa tem a sua informação e depois a gente une isso, né? Isso. E agora ela vai estar disponível na plataforma para toda a cooperativa. Então isso demonstra o envolvimento de todos os setores em todos os temas, né? Tipo, a Lívia não vai ficar focada só no marketing. Se ela quiser identificar como que estão os projetos de sustentabilidade, ela vai entrar na plataforma e vai ter informação em tempo real. Então, a gente vai conseguir ter atitudes
de forma mais rápida. E cada departamento vai alimentar essas informações. Sim, vai ter uma API, porque hoje a gente já tem tudo isso em sistema, mas agora a gente terá uma plataforma focada só em ESG. Nós já iniciamos essa implantação, tá? E aí, daí, então, também com essa visão de maturidade da cooperativa. Dentre as iniciativas que você citou aqui pra gente, uma bastante interessante foi a verificação de carbono, né? Que vocês divulgaram, fizeram uma pesquisa que foi realizada por meio do Imaflora também. Conta pra gente um pouquinho sobre essa pesquisa. Ela também está nesse relatório? Pode ser conferida também nessa plataforma? Sim, já está no relatório atual. Foi um projeto que se iniciou em 2021, um processo assim, bem minucioso. A gente contou com o acompanhamento do Imaflora, né, da equipe de projetos para levantamento desse inventário de carbono. Que, na verdade, nós também fizemos o balanço de carbono com a verificação Carbon Track. Que significa o quê? Qual que é o foco dessa metodologia? Identificar as emissões e o sequestro de carbono das propriedades. Nós fizemos isso, a parte da consultoria, e depois esse processo foi todo auditado também por uma empresa de terceira parte. E o que constatou durante essa verificação é que os produtores do grupo, eles têm um manejo com baixa emissão de carbono. Ou seja, eles sequestram mais gases de efeito estufa do que emitem. Então, daí a gente vê o potencial da cafeicultura para mitigar as mudanças climáticas. Recentemente, eu vi uma notícia de uma variedade de café, uma nova variedade de café, que ela promete reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente percebe que a cafeicultura tem muito potencial para mitigar as mudanças climáticas e a gente precisa inspirar e fomentar cada vez mais. Porque como que foi o processo? A gente fez o regenerativo, nós temos um plano de melhoria no regenerativo, então por mais que os produtores conseguiram notas altíssimas na metodologia, eles precisam ainda aumentar as práticas regenerativas em suas propriedades. Existem planos de melhoria para cada fazenda de forma individual. E nós também decidimos fazer a medição desse impacto em relação à emissão de gases de efeito estufa. E aí, então, a gente fez esse projeto com o Imaflora, tá? O projeto do Imaflora demonstrou para o mercado a transparência dos produtores, porque eles decidiram, por conta própria, medir o impacto. Vou fazer um inventário de carbono e vou ver quanto que eu estou emitindo. E aí o projeto constatou que eles mais sequestram do que emitem. Então daí a gente vê o potencial da cafeicultura do Cerrado. E além disso, né, garantindo aí a redução da emissão de gases de efeito estufa de toda a nossa cadeia de suprimentos, a Expocacer fez o balanço de carbono, o inventário de carbono da cooperativa também, né? A partir do momento que o café entra até a expedição, a gente fez esse levantamento. Nós seguimos o protocolo, o GHG protocolo da FGV, e o nosso protocolo, ele foi auditado por uma empresa de terceira parte. Então, nós fizemos esse levantamento com a empresa de consultoria, a AgroCert, e depois nós fomos auditados por uma empresa de terceira parte. Essa auditoria constatou que todos os dados levantados da metodologia estavam corretos, tá? Então, a gente já vai agora para o nível ouro. Então, existem o nível prata, bronze e ouro, e a Expocacer já conseguiu o nível ouro por essa auditoria de terceira parte, demonstrando, então, a transparência e a confiabilidade dos dados. E o que vai acontecer agora? Nós medimos nosso impacto. Agora a gente vai iniciar um plano de melhoria de mitigação de emissão de gases de efeito estufa. Então esse é o nosso foco, de forma muito precisa, e em breve eu espero vir aqui para falar ainda mais sobre isso, porque vai ter muita novidade, mas a gente já tomou várias ações, né, nesse intervalo de um relatório e outro, como por exemplo, todos os veículos da Expocacer são abastecidos com etanol, todos. Isso é uma regra que está prevista na nossa política de sustentabilidade, tá? Nós temos muitas placas solares, então a gente já conseguiu substituir muita fonte de energia por energia solar. Também foi uma prática, depois desse relatório, a gente conseguiu medir o nosso impacto. E assim, terá muita novidade por aí, mas que eu não posso ficar adiantando muita coisa. Spoiler. Fala, o relatório apontou também um crescimento na comercialização dos cafés, né? Como é que a sustentabilidade tem contribuído para esse crescimento? Olha, Ana, o mercado, o consumidor final, ele está muito exigente.
principalmente depois da pandemia. A exigência aumentou muito. Hoje, principalmente a geração Z, está muito preocupada de onde veio o produto, qual que é a origem, se esse café é rastreável, qual o impacto que o produtor gerou no momento da produção desse café, que toda a cadeia gerou. Então, tudo isso que eu estou dizendo é uma exigência. Tem se tornado uma exigência do mercado. E a Expocacer, ela tem esse produto pronto, né? Se o mercado pedir, eu quero um café com selo Regenagro, um café regenerativo, a Expocacer tem. Eu quero um café para identificar a pegada de carbono, comparando uma fazenda convencional e uma regenerativa. A Expocacer tem. Então, esse avanço, principalmente depois do nosso reposicionamento de propósito, que a Expocacer identificou que a gente já estava vivendo esse propósito há muito tempo. Só faltava passar por um reposicionamento. E qual que é o nosso propósito? Inspirar, fomentar e nutrir uma cafeicultura de vanguarda, atrelada ao impacto. Então isso é um jeito de ser da Expocacer. E a gente fez esse reposicionamento para ficar mais claro o que a gente tem feito, qual é o nosso trabalho, qual é o nosso objetivo. E daí a gente tem vários projetos de impacto com dados precisos, verificáveis, auditáveis, que a gente consegue entregar para o mercado. Então, com certeza, foi um fator que influenciou, sim, no aumento da comercialização. Eu vejo que a sustentabilidade a área de sustentabilidade deixou de ser uma área de certificação e agora se tornou cada vez mais uma área que visa a estratégia para produtos mais sustentáveis, que gera impacto positivo em toda a cadeia. Algo que é muito comum hoje nas visitas, reuniões comerciais, ter uma presença de alguém da sustentabilidade, porque o mercado sempre está perguntando, vocês têm esse café? Eles querem café de altíssima qualidade. Daí, então, nós temos um departamento robusto de cafés especiais, onde são pessoas, uma equipe muito robusta e especializada só nessa temática, em ajudar o produtor no pós-colheita para produzir cafés de qualidade, originar esses cafés, mapear esses cafés e destinar para os mercados que reconheçam esse trabalho árduo do produtor. Então você tem ali café especial, café sustentável e a demanda do mercado, a gente tem essa competitividade. Um blend perfeito, né? Um blend perfeito. Parla, para concluir, quem quiser acessar o relatório você explicou que é digital, como pode fazer? Ele é gratuito? Ele é gratuito, ele está em todos os nossos portais de comunicação, como no nosso site, WhatsApp, Instagram, tem vários releases também, então ele está disponível no nosso site, fiquem à vontade, aproveitem. E qualquer dúvida, esclarecimento de algum projeto, eu já recebi alguns contatos, solicitações de reuniões, a gente está à disposição para esclarecer, para criar novos projetos que gerem impacto para todo o elo da cadeia. É só entrar em contato com a gente que a gente está à disposição. Muitíssimo obrigada por esclarecer, né, esse assunto que está tão em voga aqui agora no mundo, na verdade, de uma forma geral, especialmente na cafeicultura, que é a sustentabilidade. Fica aqui o convite para você trazer novas informações a respeito do spoiler que foi dado e que a gente possa, né, dar continuidade a esse trabalho em outras organizações, continuar inspirando e fomentando uma cafeicultura de vanguarda. Vamos juntos. Obrigada, Ana, mais uma vez. Espero voltar em breve aqui para conversar com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada mesmo.